Leiamos, irmãos, mesmos assentados, o livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 10. Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade, o pecado, e maquinam o mal, à luz da alva, e praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta geração, da qual não tirarei os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, os que profetizam, não profetizem deste modo, quase não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas há um pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso local de descanso, por causa da corrupção, do pecado que destrói, sim, que destrói grandemente. Nós estivemos sob a orientação do nosso Deus, porque assim cremos, procurando trazer para a igreja uma mensagem. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Nós lemos na palavra do nosso Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 32, bastante conhecido da igreja. Romanos, capítulo 8, irmãos, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo,
o nosso general. Ele nos conduz à vitória. E nós somos mais que vencedores. Nós lemos a palavra do nosso Deus, nós entoamos louvores ao nosso Deus, nós fizemos aqui diversos brados, diversos gritos, diversas afirmações de vitórias que Ele nos concede, que Ele nos garante. Cantamos o hino 475, Batalhar, o hino 579, Olhando para Cristo, os louvores, o nosso general, e também Te Agradeço. E tudo isto, irmãos, era justamente e é justamente as certezas que nós temos da vitória que temos. E nós queremos justamente perguntar a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, não somente aqui no templo, mas também através da internet, fazendo um autoexame, como vocês percebem essa batalha? Como vocês participam desta guerra? Vocês estão envolvidos? Vocês estão guerreando? Vocês estão tomando posse das armaduras que Deus nos dá através do seu poder? Na palavra, na ação do Espírito, no testemunho que cada um dá para cada um? Vocês estão realmente certos de que estão fazendo aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos? Sabendo que existe vitória, sabendo que existe o sucesso, sabendo que nós vamos conseguir fazer o que precisa ser feito, porque é uma ordem dada pelo nosso Senhor, pelo nosso general. Nós lemos no 3º capítulo do livro de Gênesis o início de tudo isto. O homem, a mulher foram tentados. E ali então houve a desobediência. E ali então começou toda esta guerra. Deus disse que a cabeça da serpente seria pisada, mas também Deus disse que a serpente feriria o calcanhar. Entendo, irmãos, que nesta batalha, mesmo que vitoriosos, nós sentimos a batalha, nós somos feridos, nós encontramos dificuldades, nós passamos por situações que realmente dificultam nós guerrearmos, nós batalharmos, nós empunharmos cada uma dessas armas que o nosso Deus nos dá. Mas o que nós precisamos ter certeza, convicção e fé é de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantas coisas aqui nós já intentamos fazer, pensamos em fazer, fizemos e conseguimos fazer aquilo que nós queríamos fazer. Porque nós vimos que existia condição, capacidade para realizarmos, para fazermos. Assim, irmãos, também é essa batalha, é essa guerra espiritual que existe entre o bem e o mal, que existe entre Deus e o diabo. Deus no sentido de que Ele nos usa, Ele nos deu o privilégio de nós, alvo desta batalha, também sermos usados por Ele para nós mesmos conseguirmos a vitória e tirarmos proveito desta guerra, desta batalha. E é justamente a razão, que nós temos para poder continuar perseverando, firmes, decididos a continuarmos fazendo isso. Eu acredito que quando nós estivermos louvando ao nosso Deus, quando nós estivermos lendo a palavra do nosso Deus, com certeza, irmãos, quero acreditar assim,
em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, no nosso espírito, existia aquela certeza, aquela decisão, aquela definição de que tudo aquilo que nós estávamos falando e lendo e ouvindo era uma realidade nas nossas vidas. Tem alguém aqui que pense o contrário? Se existe, creio que não exista, precisas firmar a sua fé, precisa firmar o seu conhecimento nessas verdades que nós estamos aqui lendo, cantando diante do nosso Deus. A palavra de Miqueias, ela nos diz que nós devemos, dada pelo nosso Deus, levantai-vos, porque um dia, irmão, nós estivemos caídos, mas o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos levantou, Ele nos deu perdão, Ele nos concedeu a vida eterna, mas também, ao mesmo tempo, Ele nos ordenou a testemunhar dessa verdade que existe em nós para aqueles que ainda não a têm. Assim um dia alguém fez conosco, assim nós devemos continuar a fazer. E esta é a razão de nós não permanecermos caídos como outrora, mas sim de pé, firmes, para poder continuar trazendo essa mensagem. E a razão justamente é esta: da certeza, da experiência que cada um de nós tivemos, estamos tendo e teremos do poder da palavra, da presença do Espírito em nossas vidas. Nós sabemos e cremos da promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, para levar com Ele todos os seus guerreiros, todas as suas guerreiras vitoriosos para uma eternidade. Mas nós devemos justamente ter isso como razão para arrebanhar, para trazer mais pessoas para esta verdade que nós estamos vivendo, de que nós somos mais que vencedores. Porque Deus, irmãos, Ele nos capacita. Nós lemos em Romanos capítulo 8, do 28 ao 39, que Deus, Ele nos dá essa certeza. E essa certeza, irmãos, ela é selada, ela é confirmada e nós podemos perceber, sentir que isto existe em nós. Somos vencedores? Somos. É promessa de Deus, é certeza, e Ele nos dá a condição de nós sermos vencedores. Mas nós somos? A razão das reticências em relação à palavra somos. Você é vencedor? Você é vencedora? Eu sou vencedor? Pelo nosso Deus, irmãos, nós somos. E quantos exemplos de vitórias Ele já nos deu? O que nós precisamos, irmãos, é cada dia, cada momento, com o nosso general, seguir em frente, firmes, resolutos, decididos a fazer com que esta verdade, diante do tentador, diante de Satanás, diante deste mundo que jaz no maligno, pecador, nós como pecadores, mas redimidos, conhecedores da verdade, da forma como Deus pode nos perdoar, nós devemos então fazer com que estas outras pessoas sejam alcançadas. E uma razão maior, irmãos, para isto é o amor de Deus por nós. E uma razão menor, mas de igual valor, é o amor que nós sentimos por aqueles que ainda estão condenados, derrotados, que ainda não são vitoriosos. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, meu vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, dianteiro, de trás. Então nós temos que nos preocupar com isso. O mesmo amor que você percebe que Deus tem por você,
que Deus tem por esta igreja, Ele também tem por essas outras pessoas que ainda estão condenadas, que ainda estão derrotadas, que ainda servem à vontade de Satanás, do diabo, e não fazem a vontade do nosso Deus. E nós não podemos, irmãos, apenas ficar no falar, mas nós devemos ficar no agir, no fazer, reconhecendo que essas verdades realmente existem em nós e que podem ser através de nós, no nosso testemunho e na nossa pregação, o levantar da palavra do nosso Deus. Então nós podemos fazer de maneira individual e nós podemos também fazer de maneira coletiva. Seja um culto de oração, seja um culto evangelístico, seja um sair para convidar para um culto na sua casa ou na igreja, você deve justamente fazer com que haja possibilidade de acontecer as vitórias que o nosso Deus tem para nos conceder, que é a de ver almas se convertendo, é de ver almas sendo salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro que na cruz verteu por cada um de nós. Isso não é palavra minha, irmãos, isso é palavra de Deus e que todos vocês aqui e através da transmissão reconhecem. Não siga o que o irmão aqui está dizendo, não siga o que outras pessoas estão dizendo. Siga principalmente o que Deus está dizendo à sua mente, ao seu coração, e o que Ele mostra às suas vistas. Pessoas que são transformadas, pessoas que mudam totalmente, completamente, e que você percebe que para existir aquele tipo de comportamento é porque Deus, é porque o seu Santo Espírito, é porque a sua palavra o transformou, a transformou. Seu irmão, seu pai, seu filho, sua filha, seu vizinho, poderão da mesma forma que você receber de Deus este privilégio. É necessário que usemos as armas. E em Efésios, como nós lemos, é justamente citado isso, né? Em Efésios, capítulo 6. Vamos rapidamente lermos, porque a palavra, ela sempre é boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável para cada um de nós. Efésios, capítulo 6, que nos diz assim, versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Então é a palavra de Deus, é a orientação de Deus através da ação do Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá a condição de nós, com as suas armas, fazermos a sua vontade e sermos vencedores. E aqui diz assim, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí do versículo 14. A verdade, a fé, a palavra de Deus, vigiando com oração e súplicas. O Evangelho, estas são as armas que nós temos. O Evangelho é a mensagem redentora do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra. A oração é nós conversarmos com Deus, colocando diante dele, as nossas necessidades, as nossas alegrias. Então nós temos, irmãos, capacidade, porque Deus nos dá, para nós entrarmos na batalha, participarmos desta batalha e sermos vencedores. Deus, Ele nos dá a certeza da vitória, como nós lemos em Romanos, Nós somos mais do que vencedores por Cristo e em Cristo e para Cristo. Se nós estamos fazendo
nós precisamos fazer isso é justamente não somente por causa da nossa vontade, mas principalmente por causa da vontade do nosso Deus. E nós podemos conseguir isto através da obediência, através da vontade, através da disposição e através do interesse. Obediência, vontade, disposição e interesse. Determinação. Nós temos que estar determinados a fazer a vontade do nosso Deus. E fazendo a vontade do nosso Deus, revestido de todas essas verdades ditas neste momento e em momentos anteriores que vocês já viveram, eu já vivi e que viveremos, é que vai nos dar, irmãos, a certeza, a convicção, a determinação, a ousadia de fazermos aquilo que Deus ordena, não somente espera que nós façamos. Os nossos pastores, os nossos irmãos, quando eles nos convidam a fazermos a obra, é porque antes deles o nosso Deus nos convidou, o nosso Deus nos ordenou. E nós esperamos, irmãos, em Cristo Jesus, que não seja só no falar, mas principalmente no agir. Que quando o nosso Deus, diretamente, pela ação do Espírito dele, ou através de algum irmão, através de alguma irmã, ou de alguma situação que você perceba que você precisa estar ali agindo, interagindo, reagindo, para que a palavra de Deus, a vontade de Deus aconteça, que você assim faça. Agindo, reagindo e interagindo é as formas como você pode perceber que naquela situação alguma ação você tenha que tomar. De não se omitir, de não se ausentar, de não fazer que fingiu que não viu, mas de você perceber que esse é o momento e que Deus espera que eu faça aquilo que eu, não somente naquele dia que o irmão Zé Cleto pregou, mas tantos outros dias que tantos outros irmãos e irmãs pregaram, de tantos outros dias que eu li a palavra e entendi a ordem de Deus, que eu ouvi um louvor, que eu ouvi uma leitura da palavra, que eu ouvi um outro irmão, que eu vi um outro irmão, uma irmã testemunhando de Cristo. Então tudo isso é a razão para que eu realmente faça aquilo que Deus pede, ordena e espera que eu faça. Eu finalizo a palavra, mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo a Ele, que Ele nos ajude, que Ele nos dê, porque Ele está disponível para nos dar tudo o que nós sabemos que precisamos e que Ele também nos orienta a fazer. Eu, finalizando, gostaria apenas de pedir oração, porque eu soube essa semana, do cantor Sérgio Lopes, uma voz, um ministério tão bonito, mas, vamos dizer assim, é um soldado que está em convalescência, É um soldado que está, vamos dizer assim, atingido de alguma forma, mas que precisa continuar na batalha, porque ele é, como nós somos, mais do que vencedores. Então, que nós possamos reconhecer essa verdade na nossa vida e não sentirmos derrotados, mas, pelo contrário, sentirmos vitoriosos por Cristo Jesus. Eu vou estar orando e depois eu vou passar a palavra ao pastor Eduardo Gomes para o encerramento, para aquilo que ele vê necessário ser feito. Agradeço a atenção de todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o tempo que passou desde o dia em que nos convertemos à Tua verdade, meses, anos,
décadas. Te agradecemos porque a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, o testemunho, ó Deus, dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, foi a razão, foi o que nos moveu, ó Deus, foi o que nos capacitou, nos deu determinação em continuarmos, ó Deus, neste caminho, porque o caminho é o Teu Filho, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor seja conosco, porque o Senhor já é. Que nós possamos, ó Deus, dar os nossos passos nesse sentido, nesta direção, de travarmos, ó Deus, as batalhas que precisamos travar, para que a vitória, ó Deus, venha. Vitória no sentido de vermos almas, ó Deus, como um dia a nossa foi, salvas pelo Senhor, na mensagem do Teu Evangelho e na ação, na presença verdadeira do Teu Santo Espírito. Ó Deus eterno, capacite a Tua igreja, capacite o Teu povo espalhado neste mundo para fazermos a Tua vontade. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.